Os proprietários estavam não na academia, o Peterson falou, eu fui, as duas esteiras estavam ocupadas, um calor infernal, já no horário de comer, preocupado com um monte de coisa, querendo logo receber, pagar conta, não malhei, todo roliço de novo, assim, 76 quilos, já vai ser mais de mês que eu tô almoçando, almoço, deito, também, né, o corpo já estava sentindo um cansaço absurdo, do calor infernal, aí, né, a calor, muita gente já falou que tá tudo concentrado de manhã. E hoje fecha às 8, que não tinha nem almoço, que eles ficaram deitados nos aparelhos, que já era de lei, né? Deitado, uma absurda quantidade de gente cedo, malhando, procurando personal. Aí, tem que passar isso comigo para emagrecer, não rola. Mas comendo, né? Aí, já a senhora ligou pra mim, né? Falou que nem sabia que a Kátia tinha pai vivo. Falou que abriram um negócio lá na tumba lá pra botar o irmão da Lourdinha lá, não foi quase ninguém, né? Já era separado da mulher, eu tinha os filhos, sei lá, tava contando a situação da morte fulminante do tio Joel, que os filhos não estavam nem aí, porque via eles brigando dentro de casa. Ele já tava ficando semanas sem tomar banho, nem aí pros filhos nem aí pra ele, um foi. Aí disse que a Rosângela até pouco tempo não conseguiu mexer nas coisas pra ele, ou seja, fez tudo pra ficar com ele. Né, aquela que também foi buscar coisa que queria, da casa da minha avó. Existe assim, né, o que é eu entender o que é ao longo do tempo, direito de qual filho, isso, aquilo. Mas tem muita coisa que de longe, de perto é outra coisa, e a gente não sabe o que são as pessoas de fato, até porque gostar é uma coisa. Aceitar as coisas que ele já fazia, isso tem muitas implicações. Como que as pessoas se vendem, o que é a condição do sexo, o que é isso, aquilo. Eu sei que ela gostava dele mais, nunca esquentou de fazer o que bem quisesse, aí disse que estava bebendo muito, aí disse que quando chamaram o negócio lá que teve o ataque fulminante, morreu na frente da casa mesmo. Já a senhora contando aqui, aí contando coisas que a Michele procura negócio de macumba, que aconteceu situações, a mãe protegeu o bandido, ela falou que ficou perguntando para que ela foi fazer um boletim, porque existia boletim, falando para ela agora, como que se o remorso e o castigo tá montando num monte de coisa e que ela não aguenta mais lidar com isso todos os dias, nem o Jean, ou seja, isso é um inferno que consome a vida, inclusive da Jaciara, fez com Jaciara, e todo dia diz que a situação do Johnny é absurdamente grave, a mesma coisa dentro da casa, ela tá velha, eles dividiram no cartão a conta lá para ele poder comprar uma bicicleta para ir para lá e tal, só que tipo assim, ele não paga, continua não pagando nada dentro de casa, mete o pau em todo o dinheiro, é viciado em tal de tigrinho, já tem dívida em tudo quanto é lugar em Piúma, fica o tempo todo, vem aqui ficar com a desgraça da sua mãe, com esse demônio, com não sei o que, com não sei o que. Ou seja, ela defendeu o bandido, porque aí ela não seria questionada, ele ficaria com ela, e ele continua vivendo como se nem quisesse, tipo, eu não sou dessa família, ou eu não sou isso e aquilo, quero receber o que é meu. Ele consumiu todo o dinheiro, a parte diz que era o dinheiro que entrou na conta da mãe, lá, teve dia que ele era assim, Pix o tempo todo, e gastou 3 mil com o tigrinho, pegando dinheiro, gastou, meteu o pau no dinheiro todo, a ponto de deixar passando necessidade de novo. Diz que chega com as coisas para eles, né? Aí bota tudo em pauta, né? Fico associando a especificidade do que eu busquei com o trabalho, os contrastes das coisas que eu passei. Eu, de fato, tenho gasto calórico, tenho sensações minuciosas, temperaturas variadas, para dizer o que foi síndrome de passar fome, síndrome de abandono, não posso colocar. Nunca me senti abandonado, senti que a situação ficou muito tenebrosa e mesmo, né, criou um sistema de disciplina que depois implicou perder isso e colocar, abrir um leque de situações e mesmo passar necessidade de não poder comprar. Eu tenho especificidade, função do gelado, do quente, blá 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 blá, passei situações absurdas. Então eu sei também interpretar todas as questões e os joguetes sociais de corruptos totais, psicossomatizadores que não querem curar ninguém, não querem que ninguém para tratamento. E o que são muitas coisas, né? Perante do que é você ter que encarar uma educação física como fator vida, prevenção, não necessariamente, ou até que ponto
que é para todo mundo, né? Quando a coisa implica, quando alguém pega o quadro clínico e é apontado, tem que tratar porque esse é específico de psicossomático acamado, não necessariamente, mas do contexto, o que é que transita quando você vê a pessoa em movimento, né? Aí, diz que um homem jogou, ou não sei quem jogou de cima uma melancia e quase matou a mãe lá com a melancia, ia virar literalmente a mulher melancia. Diz que aí o viado bota as coisas tudo fora, faz 300.000 chantagens, falou que ia gastar todo o dinheiro, praticamente gastou e não tá nem aí. Então ela fala que ela tomou a frente de pegar, no dia que ela recebe o pagamento da mãe, comprar as coisas, acrescentar, gastar do dela. Juliano também, porque os remédios dela é praticamente, como se fala agora, tudo remédio privado, modo de dizer, né? Remédio que tem que pagar, de farmácia, e ela tinha que deixar de tomar o remédio e que falou que não sabia que o viado usava droga, sabia, via ele saindo de madrugada, disse que ele é amante de um cara que é casado, que tem um homem, e promete largar para ficar com ele fica dentro de casa e o outro vai com o homem passear. Ela falou que saiu com o marido dela no forró, foi num lugar não sei aonde, tava ele lá com o marido dele, curtindo, e mandando o outro ficar dentro de casa, e ele não deve ficar dentro de casa à toa, né? Quer dizer, que no final das contas ficou correndo atrás de um cara que falou que não quer nada com ele. Aí, nós tivemos primeiro, uma situação muito feia. Aí, ela falou que a mãe teve... O marido dela teve que dar uma espécie de cacetada na perna da mãe, com essa coisa de igreja, até que ponto é um corpo absurdamente fraco e entregue a condições que mexeu com o negócio de igreja, falando de pastor, ou falando não sei o quê. Os dois gostavam desses negócios de ver com quem não sei o que ela abria e tirava tumor, dizia que assim fazia. Então eles fizeram umas boas cênicas no Rio de Janeiro, e ela, de acordo com a Boa Nova, virava coisa. Então, né, é aquela que se joga. Tem uma revelação que o outro cai, era a primeira a cair. Então, eu tinha esse joguete de situações, e eu me deparei que isso dela era uma cênica. Eu peguei no ponto fraco dela, entendi que ela isso pra ela era, né, uma situação. Quando eu me deparei com seriedade de muita coisa, aí ela falou que ficou o dia inteiro ela dentro de casa pedindo para ser internada, que o viado vem aqui ficar com sua mãe. Só que falou que foi de outubro a outubro, com problemas de ansiedade, perguntando por mim direto e um monte de coisa, com problemas de ansiedade gravíssimo, coisas gravíssimas acontecendo entre eles, entre essas mudanças, entre vender isso e aquilo, lidar com o Johnny o tempo todo. Aí disse que também estava show de ansiedade, com um monte de coisa, que não queria mais ficar com a mãe e não tem onde morar, e mora, fica tudo pra ele. Tem que ficar com a mãe, tem que isso, aquilo. Ele tentou ir embora e voltou totalmente doente, cheio de HPV, um monte de coisa, falando mal do grupo onde ele foi no Rio de Janeiro. Pra ele chegar a falar mal do grupo, só Deus. Aí, pesada, pesadíssima. Aí ela falou que foi uma depressão, uma espécie de pressão estava altíssima, tipo de outubro até maio, caindo direto, o joelho já teria que operar, tá virando, obesa, que chega e compra as coisas para ele, tipo assim, enquanto eles não comer tudo, né? E o que virou eu controlar minha dieta, a gente tem que mudar uma coisa ou outra, ou quando eu quero comer, é comprar e comer tudo, ou entre colocar as coisas, que é para eu ter uma disciplina muito grande. E o que virou morar sozinha, tanta perda entre os contrastes das coisas, né? De querer fazer isso, aquilo, como todas as coisas que eu venho colocando aí. Então, falou que aí, no caso, né, ele tem que fazer as compensações, porque ele é viciado, totalmente consciente, aquelas coisas de bater cabelo, curtir rota com os viados, dorme com a cabeça tranquila que só, fuma maconha o dia inteiro. E rouba. A mãe tem que dar 10, 20, 30, e ela lidava com isso o dia inteiro, sobre ele obrigar ela a fazer. Falar que embora, que nunca mais ela
amanhã tem homem. E ele, vestido de mulher e pagado que não gosta de mulher, mas tem que ser de mulherzinha. Trem muito grave, que provavelmente o que eles fizeram comigo, e ela deixou o Guilherme dopar, o Adriano, tinha a vingança do negócio da oficina, a vingança do tio, o interesse do irmão, e a mãe de apagar a responsabilidade sobre não ter a infinita quantidade de conta do viado e tipo ver se todas as coisas ficaram. Pintei a casa, paguei tudo, esperou o dinheiro acabar. O dinheiro do cartão, o viado tinha que trabalhar e me pagar, eu já tinha feito tudo de... Botei comida, dei trégua na casa com fartura, com seguro-desemprego alto. Paguei as 4 águas de luz do salão vencida, que ou ela pagava ou ninguém pagava, e o viado não tava nem aí. Não pagava MEI. Ela teve que pagar o que botou isso na justiça, o outro lado do HIV. Então, trem tenebroso mesmo. Mandava entregar dinheiro na rua para ele usar droga. Gastava... Tinha uma conta enorme em lanchonete, num monte de coisa, um monte assim. Tá nem aí. A mãe tinha que mandar pegar coisas pressas, que ele trocava na boca de fumo para fazer um cabelo. E ela falava que dava para ele trazer parte do dinheiro para pagar o que não podia mais pegar na farmácia. Agora você que vai pagar, essa desgraçada. Só que ele usava todo um termo, mas ele é literalmente sustentado para a mãe. Ela que... Então ela viu uma forma de me linchar para ver se eu ficava com todas as minhas coisas que eu tinha botado dentro de casa, até para poder vender parte e pagar a conta do viado. E eu consegui, entre ficar trancafiada lá, transferir aquilo, falava, você qual é mais bandido, transferir para casa do irmão. E da outra vez já tinha transferido tudo. As coisas que ficaram a ponto de não ter condição de pegar um nada. Minha irmã, isso é que se foda, eu não tenho nada a ver com isso, dificultando toda a forma de trânsito. Eu precisava do dinheiro para comprar necessidade até de higiene, do dinheiro que eu precisava, que eu falei que eu precisava de trabalhar na época e pagar um CREF, ver o dinheiro que ficou pendente e tudo que o pessoal cobrou, que ela pegou do cheque especial para pagar a conta do Johnny, mas não tinha mais condição de muita coisa, de tanta coisa. Parece uma coisa meio azeda aqui. Aí ela alegou que foi 1 ano, a quantidade de medicação enorme, e ela pedindo para ser internada. Ou seja, a situação dentro da casa, acontecendo todas as mesmas coisas, sistema de chantagem. Ela criou um sistema do viado contra os filhos todos e também estava pagando por isso aí, porque não tinha mais como pagar mais nada. E pegaram o trégua que eles tiveram dinheiro de auxílio, quando entrou a pandemia, ele ganhou bolsa, disse que começou a trabalhar um dia desse, o tempo todo sustentado, pegou o dinheiro, tudo, viciado em jogo, curtindo as drogas, porque ele, todo dia ele ia pra morro, era maconha 24 horas, aí, ou seja, ele roubando tudo, vasculhando bolsa de madrugada. Fiquei apavorado quando eu vi tudo aquilo. Viado nem aí, malandro, falando que se ela botasse a mão no dinheiro ele ia gastar tudo. Foi exatamente o que fez. Não tá nem aí. Aí, disse que, aí ela soltou isso agora. E aí, provavelmente o remorso de um monte de coisa, começou a ficar perguntando de mim direto a situação da audiência, até porque eu joguei na cara dela, eu falei que eu meti um processo nela, e ela, na verdade, quando ela escreveu que o outro celular, que se existisse lei, tudo que eu coloquei, vi, já era o depoimento dela botando mãozinha, concordando tudo que foi feito contra mim. Só que o que acontece? Ela estava buscando o recurso de se internar, viveu, porque ela saiu apaixonada na clínica, de ganhar méritos, de fechar a conta. Se ela pagar de doida, ela conseguia ganhar tempo. Ela foi fazendo isso, ela tentou sair fora do viado, depois viu que eu cobrei uma responsabilidade do nível de dentro daquela casa, era tenebrosa, só ela, um cachorro, e ela a Jaciara falou que tem que ela comprar a ração, mas que quem paga, a mãe paga água, luz, blá, ela tira parte de remédio, comida, e o viado come o dinheiro dele. Agora, que tá trabalhando, que era sustentado, fez tatuagem, fez negócio tal, e cobra o dia inteiro, que atribui, faz uma chantagem. Ele nunca ia querer ter pai, nem queria, utiliza os recursos de desperdeza muito grande, sempre foi sustentado, nada faltou para ele uma vida inteira. Aí ela alegando que a mãe direto pedindo para ser internada e que recebeu o diabo.
Aí diz que a Jaciara falou que passou uma situação muito grande, porque o marido dela viu que de fato foi uma coisa tenebrosa, que ela é um corpo aberto, começou a ir para a igreja, é um corpo aberto para se entregar, para representar a coisa. Essa é minha mãe, e olha o que aconteceu comigo. Ou assim colocado, né? O que é você colocar a franqueza da coisa, trabalhar com verdades reais. Eu nunca tive necessidade de joguete religioso. Lidar com tudo isso foi bem, né? Que é o que todo mundo faz com a maior cara de pau. E que eu vi a mãe fazer. Até que pronto, num dado momento, nem religião, mas já conhecia a capacidade que ela tem de se jogar e desmaiar como não tivesse chão. Muito, totalmente incompatível ao meu comportamento. Totalmente incompatível. Então eu ficava muito irada com tudo isso. E eles não aguentam mais, só que o viado é igualzinho a mãe. Esperto, só que ele é artista. Ele mistura a droga, a cênica da mãe. Eu vi a situação, como que eles fizeram comigo, eu fiquei muito apavorado. Começou a se debater, entendeu? Parece que eles combinaram de deixar bater, pra ver se eu respondia, pra poder ficar com as minhas coisas, porque ela quis me matar. E depois falou, se você fizer alguma coisa com ele, eu vou destruir sua vida, eu vou tirar tudo que você tem. E ele já tinha feito isso num dado momento. Então, quer dizer, já saturou uma nova situação, ela tá mais velha, não tem homem, não tem nada a perder, então ficou pedindo pra ir pra clínica direto. Ela falou que passou uma com a mãe, interpretando o demônio, fazendo um monte de coisa, baixou um caboclo pro lado de lá, e ontem queria me ver, precisa me ver, eu já tô entendendo, e o marido de Jaciara não tem paciência com ela mais, escrotiza, diz que meteu uns tapas nas pernas dela mesmo, porque que tá com demônio, ou criando todo um show para ser internada, para sair fora do viado ou compensar algumas coisas que ela já usou esse recurso. Na pandemia, ela ainda queria junto com o viado, quando eu falei que eu precisava de sair daqui, ir embora e tal, eles usaram o critério que eu ia me fuder. Um falando do lado do outro, falando que eu precisava de um lugar de morar, nem que seja um pedaço da casa da minha avó no alto. Eu não tinha, quando eu precisava trabalhar, precisava tentar de novo, procurei emprego em um monte de lugar, acompanhei um monte de situações. Eles estavam querendo ganhar méritos para me incriminar. Depois ela virou o jogo. O viado começou a bater nela de novo, alguma coisa, ela queria ganhar tempo. Pagar de boazinha, para ver se a promessa que eu fiz de ficar perto dela, para ela tentar sair fora do viado, tinha acontecido toda a criminalidade contra mim, eles criaram um palco, o tio dopou a mãe, a característica dela igual do pai, eu vi o pai fazer uma coisa, fez também, porque minha avó falava que tudo isso estava muito amarrado e que um dia isso ia virar uma merda. O tio é um canalha, a mãe entende o jogo da mãe, queria me expulsar, junto com os interesses do irmão. E para vingança e controle de herança, né? E agora o filho mandou ele sair de casa já várias vezes, ou ele também tem herança, um monte de coisa. Quando a gente passou, aí a Jaciara mostrou, eu lembrei na época de Itaipava, quando a gente foi uma vez lá na casa deles, no verão, com a minha avó, né, minha avó era viva. Quando a Jaciara mostrou, imediatamente já estava passando na frente, falei, olha ali que é a casa deles. Então, ele tem as heranças divididas entre si, a casa na praia, casa de 2 andares no alto morro, mas dizendo o que ficou, que ele já tinha arrumado mais outra mulher, morreu a tia, uma, depois acho que morreu, arrumou outra. Então, o negócio, alguma coisa está azeda aqui. Nosso prato é muito usado. Já tem que suspender, eu quero receber, suspender isso e entrar de fato de dieta. Só que já meio que virou uma roda na cintura, não tão roda, mas uma roda suficiente, comentou, eu tô pesada, aquela coisa sem estar fazendo as atividades, me sentindo estranha. Aí ajusto, vou variando a coisa da droga, muito calor, assim. Nossa, tem que ficar sentado, tem que ficar naquele sofá, com aquilo tudo fechado, abafado, horrível. Aí, ela contando que baixou um caboclo, fez uma interpretação de demônio, que aquilo era um demônio, que não sei o quê. Os dois já tiveram uma turnê nas coisas lá do Rio de Janeiro, dos crentes, que encenavam tudo isso daí, então ela juntou com o mais novo e pagou de pastor de um monte de coisa lá. Aí disse que é merda atrás de merda. Entregou tudo, chegou sem nada, tinha arrumado namorado, ia ficar, teve que mas não ia morar em Piúma, depois teve que arrumar dinheiro para ir embora e já não tinha mais nada de móveis. E o que eu tinha deixado era suficiente para eles dentro de casa. Eu tirei onde estavam minhas coisas, mas tinha tudo. Ficou a cômoda, era comprar 2 cômodas, tinha a cama de casal dela, a gente tirou as coisas que não valia nada. Tinha uns espaços vazios, mas
Então ficou querendo minhas coisas, na Protetiva, querendo que pegasse na casa do Juliana, móvel, isso e aquilo. A ponto de falar que até comprava um lá. Provavelmente deram pra ela, não sei lá. Eu tinha cama baú. Eu tinha... Hoje não é falado isso pra mim. Provavelmente uma bancada, puff, tapete. Eu falei que nem vassoura ia deixar com ela. Tanto ódio que eu tomei daquela mãe. Aí, e daquele viado, de todos eles. Aí, as coisas aparecendo. Ela contando cada coisa assim, a questão da casa, a questão do dinheiro. Ou seja, a criminalidade continua, tudo livre. A mãe querendo arrumar uma forma de... Já entendeu? Que Deus já está cobrando dela. E querendo arrumar uma forma de, né, quitar. Ou seja, ganhou, pegou a casa que disse que a casa... Tinha arrumado outra casa, não sei o que. Pegou essa casa que não resolveu esse trem. O cara não entrega a escritura. Que é uma casa muito pequena, apertada e não sei o que. Tudo irregular e o dinheiro, ela tem que bancar tudo. E quando leva as coisas pra eles, é aquele negócio, os dois comem tudo de uma vez só, fica sem nada. Ou tipo, ficou aquela questão. Era como se fosse assim, que horas que o viado queria acordar e ver o que queria fazer. Ficou uma coisa assim, como se fosse do pior morro do mundo. Não era assim. Ele até então era, né, o pessoal falava que ia ser viadinho, não sei o quê, não podia tirar a camisa, eu chegava na sala, ficava dançando, tem embaixo, rebolando uns negócios estranhos lá. E queria ser ator, queria ir embora pra não sei o que, você com um trem que tem nebroso. Aí, não que ele parecia ser ator, mas não era isso, era um trem muito estranho. Quando eu vi o viado, o nível da coisa, o nível da folga dele, tinha inclusive vingança. Falando nas costas, eles começaram tanto mudar e separar pra lá e pra cá, e ele que estudou, e ela que bancava tudo. Ele foi que se beneficiou daquilo tudo que foi tirando e foi passando pra ele, e gastar. Parte daqueles 10 mil que ela teve que pagar antes de ninguém ter nada, parte da pensão era que melhor alimentava, todo mundo ajudava. Tinha esse negócio de, porque eu tenho pai, tem um viado muito escroto, muito folgado, muito tenebroso. E ela falava dos filhos nas costas e dava apoio pra ele. Se questão jogava, era coisa de herança, era coisa de oficina, era coisa de não sei o que, era um inferno. O negócio todo, porque voltava, casava, voltava, dava errado, eu já tinha passado o cheque, feito um monte de coisa, não sei o que, o viado querendo ganhar tempo e justificar, porque não queria estudar. Justificar um monte de coisa, virou assim, ele cavucou, tentando fazer inferno com o meu nome, com quem que podia. Minha vida, pelas minhas costas, o viado nem sabia da minha vida, assim, não tinha o que falar de mim. Ele, a mãe, o pai, todos eles, na verdade, querendo fazer a festa e até pela questão das dívidas. E tipo, tinham que me linchar, não sabiam da minha vida. Minha vida era muito correta. Continuou tentando ser a partir do momento que você tá dívida, acabou, né? E tem que começar, como que começar? Porque que era um capital, né? Ou continuar e pagar um montante, um monte de coisa ela contando. Que implica assim, que os bandidos e as vinganças e o que é, ninguém levou em consideração nada na minha vida. E todos eles me vingaram de todas as maneiras. Aí já tá tamanho demora. Ela falou, ficou com pressão altíssima na 25, não sei o que, e depois com uma crise de ansiedade, uma doideira, pedindo pra se internar o tempo todo, e foi no negócio, falou, inferno, que liga pra ela cedo, e eu de dentro da casa, enquanto tava lá, a mãe não contava de fato o que acontecia dentro da casa, deixava o viado falar horrores da Jaciara, eu ficava puta da vida, porque ela tava defendendo a mãe, e eles estavam me ferrando. E era muito criminoso a situação do viado, e a mãe fingia, acordava, tinha hora que fingia que nada aconteceu, e viraram os artistas de plano. Eles combinaram dentro do salão, o viado subiu, ela falou que eu falei mal dele, isso, aquilo, tal, com um negócio pra me bater, me matar dormindo. A cama da a mãe que fez isso. Depois deu ir pro supermercado, o último negócio de seguro-desemprego, comprar tudo e ela ficar pedindo, igual um pedinte, compra esse café, compra isso, compra isso, compra isso, compra isso, compra aquilo. Aí ela falando que aquela lá não sei o que é viado, que aquele não sei o que, eu falei, seu filho é um viado e muito escroto. Mas como, por que você tá falando dele? Você mora com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela usou, pegou o discurso e jogou nas minhas costas. E chamou ele pra falar mal dele, foi ganhar um processo, não sei o que, fez ele subir lá dele em cima pra pegar uma borboletinha que ficava na parede da casa da minha avó pra me matar, que eu acordei. Era a forma que ela tava fechando a condição, que veio depois gerar na audiência e todo mundo me apontando de negligente, de estar deixando ele bater nela, mas no outro dia eles sentados, unha e carne, falando das coisas que estavam acontecendo dentro daquela casa na televisão, morrendo de rir, como se eles estivessem inventando e criando. Que eu falava, isso aqui está acontecendo entre vocês, entendeu?
fiquei muito, eu tive que usar todas as necessidades, as buscas de trabalho, os diferenciais, o tempo, a jogada deles e tal, uma questão analítica variada, as minhas reagências, essas especificidades, as inúmeras ineditizações, as limitações, o catabolismo, as buscas de emprego, tudo. Nossa, e botando dinheiro fora, em desespero, querendo que não acabasse. Cobri o cheque especial dela, mandei compra para eles antes de ir, dinheiro para consertar a casa que estava, onde que estava o dinheiro do viado. Aí eu vi como que ele estava criando uma fachada dela, deixando coisas estragadas na geladeira. Não significava que eles não comiam coisa velha, vencida. Não significava que não comia, o viado não queria repetir, o viado queria comer, que trabalhou não sei aonde, assim, se assado, queria beber, queria droga, queria não sei o que, muito. Ela abriu o negócio do Marmitex, ele não queria mais. Ela estava cheia de dívida, teve que empurrar tudo pros outros, arrumou um viado dentro de casa que não queria, esses dois não queriam que ela ficasse lá. Ela teve que arcar com um monte de coisa, estava se matando, porque no passado ela teve um salão lá e a casa já tinha proposta de venda. No inferno, viado curtindo o negócio de bate-cabelo, viadagem, putaria total, em festa na casa de universitário, tendo o palco da casa da minha avó livre, o terraço, tudo pra ele. Quando eu cheguei, o viado queria destruir, até porque eu vi toda a situação dele com policiais, com traficante, com a rua fora. Ali viu uma forma, viu que na minha área todo mundo podia fazer o que bem queria, começou a malhar na academia. Quando eu faltei, tava lá futricando tudo, falou que ia virar professor, correndo da criminalidade e da quantidade de dívida que era infinita. Eu procurando emprego, tentando entender todas as coisas, já tinha como sobrou ficar lá, e eu tinha o meu direito, tentando, nossa, a comida foi pesada, não, tentando rebuscar um contexto. Eu já estou naquele contexto, não tem que você joga o lixo por dentro, e tem que pensar, e que fica nervosa quando vai acordar, que alguma coisa você está querendo comer, querendo, né, e que na verdade, porque tem que sentir dificuldade de novo, gasta também, essas frustrações perante todas as perdas, quero ver o meu dinheiro acontecer, enfim. Aí já sabe disso, que depois eu vim malhar comigo. Aí é um inferno. A mãe ocupa totalmente, joga todas as frustrações, os melodramas e toda a chantagem, tudo também nela. Fez uma vida inteira, jogando inclusive o filho contra o outro, esperta. Sabe ser boazinha, entre aspas. Não é. Aí a Jaciara perguntou pra ela, pra que você foi fazer um registro contra ela se você sabia da criminalidade, usando esse termo agora, né? Ah, você me xingou, babá, assim, eu xinguei, tô querendo ficar com você, mas eu xinguei, você sabe disso, e eu falei com toda razão. Ah, mas já passou, perdoou, não sei o que. Eu falei, você tá colocando isso, você entendeu que eu tô correto, mas é o que eu falei pouco, falei do lado dela, do marido dela dentro do carro. Aí eu falei, você sabe muito bem. Aí ela atingiu uma espécie de frustração, alguma maturidade. De certa forma ela até vive bem com o marido, eles são bem parecidos, mas ele descendo a língua num monte de coisa, o que não tolera. Ele não tolera mais nenhum deles. Falando, não sei, e você é obrigado a ouvir os outros falando, e eles viveram a vida deles e criaram um contexto que não se preocupa se isso vai virar contra a gente depois o problema social. Então virou de fato. Eu não aceitar corrupção, eu não conseguia falar com ninguém em nenhum momento, não estar afim de falar bonito, de não mostrar os nervosos, de não mostrar todas as coisas, mas eu sou muito bem impostado. E sabia administrar tudo muito, cada coisa no seu lugar, perante toda essa dinâmica, e mesmo eu sei que ela se tornou absurdamente crescente. Só que é frustrante, eu não tenho por que esconder quem eu sou e o quadro de situações, mas de fato, entendeu? E poderia, nesse momento eu não vou filmar assim, isso aqui, que pra muita gente isso é um problema. Não passei a ver como um problema, eu não olho pra trás, eu sei que a bagatela do que eu escrevo é enorme, isso traz várias questões. O que é que as pessoas acreditam, e os que são ateus ainda fingem aquilo que eles não fizeram, que não acreditaram, que não resolve, como os falsos religiosos, que é o que eu coloco, que de fato vem para eu avaliar o contexto revelatório com essas especificidades sobre o que de fato tem que ser um ato político, ou o que vira racionalidade, ou o que mesmo não fizeram, que sabem que é um racista, entra o rabo preso dos problemas no meio das pernas, jogando as costas dos outros, cobaiando de várias maneiras, e que eu, enquanto atingindo a prática, a teoria, a responsabilidade de todas as coisas, eu não acato nenhum filho da puta. E questiono todo um contexto. Porque eu recorri a todo mundo a tempo e agora não apareceu ninguém.
demonstrou exatamente que, inclusive, eles não acreditam em nada, e se não acreditam em nada, eu ia pegar o celular e falar, existe esse impasse. Já que não acredita em nada, ou acreditar, quando desacreditados impõem alguém se auto-acreditar e saturar para justificar o que são desacreditados inafiançáveis sendo chamados para o prego, o que foi o Apocalipse? Eu ia gravar isso aí, olhando, faço uma análise racional entre Santíssima Trindade, Espírito Santo, Revelação, Jesus, Maria, Deus, né? Como muitas coisas que eu venho colocando uma hora ou outra, chega assim, eu sempre estou inédito o tempo todo. Como repetitivo, frequencializar outras questões, né? Ou de fato, na revelação é para você e não é para aquele. E num dado momento, que momento vira revelação? O que vira não ser inafiançável, ordenação consciente, perante que alguma hora se morre, algum quadro civilizatório, descivilizatório, vira poente, vira decadente, ou mesmo convida, né? Questões mais ou menos que eu ia colocar, já colocando. Aí a Jaciara ligou, ou seja, o negócio continua sendo tenebroso, e teve várias fases cada vez mais tenebrosas, aquele viado é desgraçado, e ele foi acobertado e usado pelos interesses de todos os filhos, que não cutucavam o interesse, a gravidade dos que são mais ricos, dos filhos deles, da casa que ele queria que fosse vendida, me vingar por ele, não sabia o que aconteceu comigo e eu não ter ido no enterro da minha avó, que muitos nem foram, e a negligência do meu avô, destratando muitos no jogo, porque na verdade não queria que eu aparecesse para eu não tornar um imbecil, o que já seria o direito de herança deles, e que já via como indiferença o fato da mãe ter mais parte da casa dos fundos, né, porque a mãe já entendia o lado fraco, seria desmembrar, enfiar no rabo dela o que desse, ou qualquer coisa assim, que ele já entendia o jogo dela, que era participativa às conveniências, então eles achavam que era a vez deles, inclusive, porque ela deu muito trabalho com tudo isso aí, de enterrar várias vezes, de não ser uma coisa, um inferno. Aí já se contando as gravidades dentro daquela casa, que assim, por cima, aí ela vive atolada de medicamento. E o que foi viado? Pegar medicamento do meu avô e meu tio Materele, que pegou sei lá, para cheirar, diluir, não sei o que, com um grupo, com aqueles tubos, uns trem que vendia nas lojas de bebida, que era para os universitários usarem com aquele morro de droga, que se reunia tudo, os filhos que tem família num lugar, namora mulher e os viados, tudo, uma coisa tenebrosa. Envolvido polícia, envolvido eu saí vendo vários contextos e vários lugares onde eu morei e avaliando perante os protocolos todo o nível de criminalidade, onde a coisa se repete, é singular por quê, isso é regional por quê, blá blá blá. Eu coloquei tudo no canal de várias maneiras. Eu gravei historicizações dentro da cidade, achando o caixão da minha avó, que depois eu tirei, o túmulo, né, no CAUFs da cidade, muita coisa, repanoramização, gravando a mãe, que eu sabia que um dia a coisa me convidava a entender que eu tinha que avaliar condições genealógicas, diferenças, deixar ser avaliado, proximidades, tal, verdades que eles iriam falar por algum interesse, ou barriga cheia, ou consciência, porque depois podia, já entendi o golpe de cada um deles, mas de fato Deus estava me colocando uma situação de linhagem e colocar realidades, o que era um trânsito que eu teria aprendido, deixar em aberto que as pessoas, o que era automatizado, a gente não se percebe, é quem de fato de fora olhar, e o que é que de fato quem olha de fora entende o limite de quem está dentro, ou a verdade de fato minuciosa das coisas. Mas eu deixei todos os contextos em aberto, mas a situação, o viado foi acobertado aos interesses de todos os tios, juntaram, depois fizeram um salão provisório, isso é isso, porque queria usar vigiando a casa, atrás de vender a casa, e todo um panorama de situações. Então o tio criou um contexto, também criou outro contexto, também queria resolução. Eu queria que alguém me enfiasse em algum lugar, largasse tudo que eu deixei dentro da casa, porque até o cara do salão tinha interesse em pegar minha máquina de bronzeamento artificial. Ele estava negociando com o Johnny, que provavelmente ficava com o Johnny, ele não queria que a mãe parasse de soltar cheque. Em pouco tempo entregou tudo do salão zero, botou um monte de coisa velha lá, mas ele estava ficando, ele provavelmente era um casado que estava ficando com o viado. E prometia, fingia que estava gostando da mãe, porque o viado dela, um dia ele veio, passou mal, deixou dormir aí em cima e tal, ela toda bestinha, achando que vai ter alguma coisa com ela, e estava usando esses recursos para fazer ela pagar cheque, e ele não sair do vínculo, soltar cheque, ficar cheia de dívida com o cara, ficou com a aposentadoria toda tal, e fingindo que ia ter alguma coisa com ele, e ele ia pro salão para resolver com o viado, porque ia botar viado para chupar a mão dele, da bunda, caralho, a quatro. E eu, entre tentar resolver algumas coisas, eu percebi isso, a ponto de quase desfazer do frigobar, querendo negociar até minha máquina, isso, aquilo. Aí ele foi e ligou pra mãe, ele não queria o dinheiro, ele não queria resolução. Eu falei coisas absurdamente sérias e sucintas, ele foi ligar pro viado e pra mãe,
Aí eu matei a charada inteira, um tal de Jean. Tudo muito grave, tudo muito tenebroso. Então tem quadro clínico tenebroso, ela tá com aquele melodrama social de que vai pedir perdão pra mim, ou que acha que uma protetiva não é séria, ou que ela fez comigo não é séria, que no Brasil, o que é o Brasil? Pergunta-se com S ou com Z. Não quero ver a cara dela em nenhum momento histórico, nenhum momento histórico. E ela, ou seja, ela quer arrumar alguma situação de pagar de boazinha, principalmente que provavelmente ela já está entendendo que os filhos vão receber alguma herança. Não estou dizendo que é sustentar ela, mas encostar em algum lugar e inventar uma boa nova para tentar desfazer do viado e ir ganhando tempo para lá e para cá. Se bobear na cabeça dela, ela acharia. Eu não estou dizendo, diz que ela vai ficar sozinha, está totalmente velha, já está sozinha há muito tempo. Falou que assim ia ficar, mas compreendendo a mãe que eu tenho, ali tem disposição, tá? Ali tem disposição para casar e descasar. Um dia chegou na cozinha, ai meu filho, não sei o que, tinha tomado um esporro. Eu falei, se eles não merecessem esporro, enquanto o filho não ia gostar, ia achar que você ia virar uma bola de neve. E a situação entre eles em casa, quando o pai, eu pensei em um monte de coisa, né? Que eu já coloquei aí. E aí, ai meu filho, não sei o que, falando, beleza, mas tava meio demais aquilo, a mãe optou por ser uma delinquente. As pessoas se casou com muito novo também, muito fora do padrão, virou uma merda. Meu irmão não aceitou, uma merda do caralho. Aí tinha que sustentar, um monte de coisa. O cara roubou, trancou um portão, o cara roubou folha de cheque e assinou pra ir embora. Aí você imagina você viver todas as questões, quando você não pensa no corpo como promiscuidade, virar um travesti montando de acordo com o que de fato o que é inchar, o que é cortar o cabelo. Eu já tinha o meu cabelo, eu poderia colocar um médico, mas não, qual o problema ficar assim? Eu fui criando todas as aceitações e vendo as mudanças de biotipo, mas o que é na cabeça das pessoas, e entre não podem deixar de ir numa festa, não podem deixar de falar mal dos outros, a maioria deles pratica tudo quanto é coisa que você puder imaginar, e em dado momento eu utilizei os recursos de contraste, de falar. Usei minha liberdade para tentar, não, então se eu olhar para esse lado, é isso, aquilo, as coisas que eu venho retomando falando. Mas todo mundo estava me linchando, e é um meio para linchar. O atribuir que seria aqueles travesti do passado, nunca deixaria de ser, ou o que será que tem pessoas que vivem coisas fingindo que são héteros. Aí você lidar com uma situação entre músculos e entre tudo isso, sabendo quem você é, sabendo que todas as possibilidades estavam abertas para qualquer coisa. De todo que eles viveram, a maioria do tempo que eu trabalhei, eu fiquei indo e voltando para minha casa sozinha, sem homem nenhum. Poderia fazer o que eu quisesse, minha responsabilidade era o trabalho, casa, descansar, entender todas essas coisas, pagar minhas contas, mas eu era, entendeu? Fui fazendo conta num dado momento, fui pagando tudo durante muito tempo. Entendeu? Tudo, nossa, pra mim foi tudo muito frustrante. Então a situação assim, quando eu vi a situação, o nível de desorganização, de dívida que a mãe deixou fazer, uma largura que aconteceu entre eles dentro daquela casa, como se acordasse, como fazer, ou saquear algum lugar, ou como fazer para acontecer uma comida, coisa que não tinha como. Um nível de regressão em gravidade, eu arcando com aquilo tudo, desesperado, procurando enterro. Procurando enterro, né? Que era eu já estar enterrado, ou dizer que já devia estar todo mundo enterrado junto deles, prioritariamente. Então, o que foram todas as situações? Eu passei situações muito tenebrosas perante a mãe. Em alguns momentos perante o pai ganhou uma trégua de ir para longe, parecia que isso convidava a avaliar um longe e um dentro, o que seria o que cada um de fato fez separado, o que a distância não deixava de fazer, o que o perto não deixava de fazer. A mãe com todo esse quadro tem que ele tá foragido, tá cheio de dívida. Eu com ela na rua, eu vi, voltei pagando dívida, tive dívida. Olha o que você fez depois com esse viado que tá acontecendo dentro daquela casa, como você tá fazendo isso? Então, um sistema de linchamento, inclusive para eles botarem a mão no que queria. Então, foi muito tenebroso, falando por cima. Viado saiu super bem, tem todo o joguete de interesse, a quem ele servia na cidade era viado da galera. Então, né, o viado chupou um pau de policial ali, chupou, percebi muita coisa. Então alguém precisa resolver, se vem alguém de fora não sabe o histórico, quem falar é pra resolver, tem que acusar, tem que prender, coisa tem que andar. O viado que tava batendo nela direto, que eles já fizeram vários boletins, isso não foi nem revisto. Esse bobear foi tirado de registro, pra poder criar a forma de jogar pra cima de mim, sendo que ela tava com os braços tudo roxo do viado, ou seja, gostava de apanhar, acordava de manhã, ele tava jogando ela, o óculos indo pra cima, jogando ela em cima da máquina de bronzeamento, batendo nas pernas, fazendo um monte de coisa, e eu vi até o final do dia
como que ela era culpada de tudo aquilo, o que ela estava fazendo, o que eles estavam fazendo contra mim, e usando fardo de coisa do passado, que implicava que eu me culpei por não ter visto a morte do meu avô, do meu avô, as dívidas, o histórico, que não adiantava arrancar aqui, você fingiu fé, mas olha aqui, não tinha como me roubar e dar pra ela. Então esse negócio de ressuscitou, beleza. Quem interagiu entre a ressurreição, like ou não like, mas num dado momento tem coisa que não pode roubar, segundo, mas significa que segundo você esteve fora, ou não é segundo, em prática isso não acontece, ou em teoria isso não acontece, até que ponto o que é um testemunho real, a constatação das coisas literalmente materializadas, para que momento você pontuar minuciosidades apontadas como abstratuais, psicossomáticas ou dentro de você, mas que depende de você, caracterizações, um campo explícito, campo investigativo, a quem justifica impulsionar investigativas ou capacidade de multi-perceber quem está mentindo, quem está certo, quem não está. Então lidar com todas essas situações, com todas as piores variáveis de singularidades consideradas assimétricas, criminosas, e tudo que passou, que depois me deparar que eram processos de luta trabalhista, que na verdade foi um fechamento que não levou a dano moral, experiência de trabalho, fechar uma coisa de carteira, o outro ficou uma espécie, né, não tinha quem recorrer, quem me ajudar, já estava fora da cidade, o que era um fechamento de acordo, ou seja, a empresa não leva isso como erro, não fica como registro judicial. Você avalia os prejuízos disso tudo, você vinha, quem que ia pagar, o que era o que o gasto de tudo, olhando o que era absurdamente grave e descabido. Você trabalhando sua profissão, causa e efeito de outros que não tem teoria, não tem prática, quem virar mais regras, mais burocracias descabidas, que não resolve coisas em tempo, lavagem de dinheiro dos colarinhos, inclusive da justiça. Até que ponto eles não têm, né? Tem que passar a cabeça de maior, passar a mão na cabeça de maiores, são quadrilhas que você imagina, cada vez maiores, e o que ficou? Né, o que seria depois, num dado momento, aquela criminalidade lá na Academia Boa Forma, ou tudo que é liberado para quem não é da área, inclusive, e tudo que eu apontei enquanto a questão da responsabilidade técnica, aquilo que não tinha ninguém, não existe CREF, não existe ninguém para resolver o que seria na condição da Academia Performance, o que foi na condição da Academia de Soares, o que foi nisso aqui, o que foi essa situação toda, com a mãe ao mesmo tempo, entender o esse fez, eu posso fazer, só a mãe fez, eu vou fazer também, eu posso até destituir, fazer você ficar preso, mas como assim? Foi até o Tony Bassini fez, lidar com tudo isso o tempo todo, meu corpo não aguentou. E todas essas minuciosidades trancafiadas entre todas as necessidades, se for avaliar bem, eu tirei de letra como ninguém em história alguma. Como diz o próprio Cristo, a própria Santíssima Trindade, quando se afasta, coloca o que é uma condição laica, ou uma temporalidade corrida, e colocaram em condições de inéditas, extraordinárias, acima, ou se faça acima, ou precisa que recurse o seu corpo quanto potencialidade materializada, que tem que responsabilizar por essa abstratualidade. Então você tem que seles, não no anti-Espírito Santo. Ou seja, não encoste fazendo paradoxo ou paradigma descabido do S, a quem atribuir todes como todes para todos. Então quer dizer, e entender até onde foram os descabimentos, ou o que é uma variabilidade que virou condição genética, condição, né, apontada moderna, descabida, não pensada, desregrada, probabilidades, né, e a ponto de eu ter que tomar decisões tais, isso nenhuma desnorte, isso eu não como, isso não come, na fome todo mundo come, na hora do sexo todo mundo trapaceia, não existe, tem esse negócio de meio grávido, pra mim, não tem. Meio grávido, ou seja, quem é o marido, então o que é o meio grávido com você? De certa forma, mesmo parece que não tem meio grávido para mim. A quem justifique, né, a potencialidade da revelação que se fato efetuado, eu parei no contexto de Deus. Eu não quero ter barriga ou ser uma Maria descabida, não entender o que é uma responsabilidade do homem, ainda que seja revelado, a barriga crescesse. Eu não criei contexto de barriga e gravidez psicológica. Nunca busquei isso, não tive isso como... E aí a coisa entrou numa pauta. Então até aqui, daqui para frente seria mais sofrimento. Beleza, eu já estou entendendo que está sendo implantado ou que eu estou sendo um chip muito celestiável. Eu percebi, a coisa tomou grandeza, a fé colocou algumas singularidades, que o fato de eu morrer apontada como mistério, isso e aquilo, já estou espaciada. Eu vi isso com muitas condecorações. Então eu tive que entender, não existe arrumar a casa. Existe uma condição que nem Maria uma ova, o que era aquele tempo, o que foi uma linearidade, sobre condições infinitivas, civilizatórias, e mesmo você vai ter que trazer uma inédita mais rebaixada, ou tipo, mais aterrizada, e entre baixas e alturas, né?
usar todos os termos e por que algum termo não volta a outros termos arcaicos, ou até que ponto vira como estratégia de também não saberem tudo que implique não ocupar o seu lugar e aquilo que o infinitivo te promete para a luta da singularidade, porque mesmo eu estive sobre condições todas enxergativas. E o que são mimetizações? Automatize isso, mimetize isso, eu vou quase uma condição de inconsciência, ou eu vou quase isso, muitas questões. Eu falava, isso não acaba porque não vai ser nessa vida. E depois que eu entendi uma bagagem de um tempo cósmico muito grande, que a receita é absurdamente grande, como que as inéditas aparentemente inacabadas me davam uma sustentabilidade ainda, né, você tem que lutar por você e trazer de fato o fator apocalipsível com inteligência, com inédita, com a verdade que impõe o Deus quando ele bota a mão, e aquilo que se não é Deus, vocês são anti-Deus, cadê o espaço de vocês? Condições todas, então dizendo que a coisa tá, né, e a aproximada Jaciara, ela tá trazendo coisas que ela estava inclusive não falando mais, e eu já entendo algumas coisas do comportamento dela, mas ela tá se sentindo satisfeita de estar conversando comigo, tá se sentindo menos impotente, tá falando coisas com transparência, que é nítido que ela tá falando perto do marido dela, o que ela não gostou, o que eu falei, o que foi falado entre eles, que ficou um tempo sem conversar com o irmão e qualquer coisa ela também tem alguma coisa que ela também não gosta, quando eu falo que ela entende que é porque a mãe também é pobre, independente disso e aquilo, porque entende o joguete de todos eles, então ela tem umas coisas que se tornou muito sucinta, e ela deu um avanço legal com algumas coisas com o marido, andou aí acho que vivendo bem de alguma forma, construíram a roça deles é boa, é grandinha lá, pegou cavalo, cuidou de mais cachorro, vive até esse negócio de cachorro, montou tudinho lá, ela levou umas coisas que a Simone me deu, que eu dei pra ela lá, que fazia sentido ter aqui, tinha me dado uma coisinha ou outra também, entendeu? Falou que provou a blusa de personal que eu cabia nela, falando que eu comprei uma blusa pequena, quente, ela falou que deu umas roupinhas pros outros e a blusa nem cabia nela, e olha que ela tá magra e eu tava mais seca ainda, porque eu trabalhei com aquela blusa, pra ela estar com o corpo que ela tem, que ela é parecida, muito novinha. A mulher que eu atendi hoje, ela tem cara falando das situações gravíssimas que ela passou com o marido, que ela é casada há mais de 20 anos, tem 2 filhos, vivem super bem, só que ela falou, né, se você der outra crise dessa, você sabe que no telefone meu, eu que trabalho dentro da justiça, não vou mais seguir com você com loucura e vou te largar imediatamente. Ela falou nas situações que ela teve, que eles se davam super bem, voltaram a se dar super bem, ainda que ele engordou, tal, não sei o que, blá, 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 um monte de coisa, só que ele, depois da pandemia, antes da pandemia, começou a ter surtos ou mesmo situações que eu falei assim, nossa, o seu marido, será que não sofre de alguma aqui? Falou assim, eu não quero que você vai até não sei aonde, porque você ali vai ter um acidente agora. Tipo assim, ele falou, chegou pra ela e falou assim, tem como você olhar o carro lá atrás, eu gentilmente não sei aonde, que eu acabei de passar lá e eu acho que eu matei uma pessoa. Ela, como? Ei. Ela colocou o quadro clínico de um bando de situações que ela falou assim, pra eu ficar com você, eu preciso que você aceita se cuidar. Eles se separaram porque ele não queria tratar, e foram 6 psiquiatras até acertar um remédio. Falou que ainda bem que eles nunca tiveram problema de traição nem sexual, ou pelo menos não foi da parte dela e não parecia que era da parte dele, que eles voltaram depois em 2 momentos e ele se tratou, mudou, ainda que segura muito as ondas, mas eu falei, nossa, ele não passa de alguma dilatação temporal, alguma transcendentalidade revelatória que ainda atinge espectros dimensivizantes, coloquei assim, ela nunca tinha pensado nisso, ou mais ou menos alguma coisa assim, e quem pensaria nisso, ou como lidar com isso, que seria uma coisa complexa, que ela colocou situações tais, como se mesmo ele tivesse aberto o portal revelatório, revelativo ou parcial sobre questões de tendo fluxos e instintos, vomitando aquilo, vendo coisas, e ele parece que era tão conectado e bem com ela, a ponto de que ele falava com transparência. Ela fala assim, amor, você lembra que você falou isso e aquilo pra mim? Que doideira, não é? Ele falou, amor, eu vi aquilo tudo, eu acreditei naquilo tudo, eu não falei pra você, ou seja, então eles eram também bem conectados, porque ele estava usando aquilo que era apontado com recurso de loucura, justificando ele, mas está acontecendo, mas eu tô vendo, eu tô sentindo isso, até eu preciso de falar pra você, que aí colocou todos os contextos, e o que é médico ateu, interesses de médicos, tratamentos tais, 300 milhões de coisas, mas ela colocou um plano, ela é super legal, ela tem 52 anos, parece 38, sei lá, xinga, fala palavrão, fala não sei o que, coloca um monte de coisa assim e tal, gostou do meu trabalho, fiz ela agachar um pouquinho mais, vamos ver se ela vai sentir o quadríceps, porque a descida dela é curta, o quadríceps ela fala que nunca sente, uma coisa isolada, engraçada, a gente conversou bem. Aí eu tinha, né, meio que trocado, achei o nome no Instagram, porque eu achei que eu tinha falado do horário errado, já tava quase no final falando de novo, aí eu peguei o telefone dela, tá como a Angélica Cuca, ela, você não pode ficar no Instagram sem foto.
E eu falei, eu vi por cima, porque eu fui ver meu pai, que você deve ter um monte de coisa bonita lá, que você trabalha e tal, você é bonita, você é toda. E ela, né, colocando um monte de situações, foi muito agradável atendê-la. Vai ficar comigo na sexta e 3 dias da semana que vem. Também muito agradável. Então, quer dizer, não faz fachada de situações, colocando panorama de situações, falou que nunca pensou ficar com outro homem ou nada disso, mas eles passaram situações muito adversas e na pandemia ele pirou totalmente. Você não vai não sei aonde, eu vou acontecer isso, você não vai agora não sei aonde, que não era questão de ciúme, de desconfiar dela, ele tinha mesmo lapsos assim. E eu falei, né, o que é quem de fato enxerga ou tem autoconhecimento ou uma desenvoltura, trabalha, em que momento que isso pode manifestar diversas condições. O que é perante criança, quem educa criança, como come a criança, qual é o interesse de toda uma condição social, o que é um velho, quando o velho se torna idoso, se torna desacreditado, o que é um doente deficiente, que não significa retardado, que não esteja sobre isso e aquilo, a quem justifica retardado, acelerado. Então eu sou muito minuciosa e Deus me colocou em graus muito acima, porque de fato esses espectros todos estiveram muito detalhados para mim. E para eu entender a automatização de como foram delimitados os campos de habilidades, para eu sustentar a margem de segurança, para eu compensar, usar as condições do cérebro com alternância, ainda que seja tudo ao mesmo tempo, ou sobrepoli, subpoli, né? Submulti. Então, quer dizer, aí todas essas questões faziam como se fossem os cursos inteligentes, né? Entre as verdades praxeológicas, teóricas, multi-energivíveis, pré-desenergíveis, pró-energivíveis, multi-etiquetada, sobretudo a ponto de fazer olhar por cima, primeiro acontecer as coisas, geralmente a coisa acontecer. Eu já tenho uma base de entre corpo, casa, rua, trabalho, cuidados, entendimento das básicas sociais, para depois isso ter o que era entre amplitudes, entre a delimitação de todas essas coisas, hipertrofia, a mudança hipertrófica artificializada, todos os câmbios minuciosos para as coisas, né, eu muito lapidado nisso aí, ou prestava muita atenção na mudança do público, na variação das coisas, né, tudo, nas escalas das coisas, para isso entrar como um fator de eu sentir perda, sentir níveis de seriedade muito absurdos, ter que lidar com situações para não destituir da minha verdade, mas fazer silêncio sobre algumas coisas que não tinha mais o que perder, não tinha mais o que sentir ridículo, passar constantemente em situações constrangedoras, inéditas, entender o meu limite, a máxima do celibato do sagrado, ainda que eu falasse, o limite da liberdade, que sobrou de liberdade, até onde gritar do oral falado e até onde de fato falar. Eu posso viver isso, eu tenho coragem, eu posso, mas o que representa? Coragem, que eu digo assim, é um momento eu posso viver uma coisa virtual, que foi o último, a questão que trouxe uma análise máxima entre um quadro revelatório colocado entre monoteísmo laico, né, que se tornou um quadro crescente, até que ponto eu faço uma conexão, permita a conexão e existe uma complexidade de filtragens que implica em entender a cultura, abre-se um monte de questões para entender, eu faço um questionamento em função das necessidades, das máximas, das mínimas, de tudo, e entra a característica da pessoa, e depois Deus também, quando vê que a pessoa está abusando, até que ponto eu paguei a ação de graça e automaticamente tenho como recurso caríssimo, né, que só me traz prejuízo, mas como se eu tivesse o direito, o mesmo o que eu coloco como compartilhar como um fator de direito, de dever, de ir até as máximas do outro, até onde as pessoas devem usar isso como critério de responsabilidade, de autoconhecimento, de entender o que significa as coisas, só que é uma receita geralmente que fica, né, sobre perder emprego, distrato de emprego, todas as situações que aconteceram, para atingir e mesmo fazer sempre tudo sínteses reais, né, e compilar e adequar o fecho correntista, que vira, a que momento atribuir macroatômico, subatômico, infinitivo, eternidade corrente, reversa, retrógrada, assimétrica, o que virou campos imortalizantes, geneticistas. Então um panorama muito extenso, porque implica em ser geral ou muito mais específico do que se pensa. Então momentos assim aparentemente infinitivos e enlouquecedores de ter que entender. Vai na Wikipédia, nada, e termina no tudo. Mas olha, temáticas que implicam em muita coisa que você já estudou, já entende que alguma coisa são, né, num dado momento, isso é coisificação, isso é engenhocamento, ainda que você não sabe, vai chegar no 210 a 120, ou vai machucar ou vai cortar, não é isso que eu quero. Num dado momento, e isso você precisa quebrar, mas não a ponto de alejar tal, não fazia sentido, e seria um vegetativo, um construtor tal, tipo as coisas, as dinâmicas que literalmente trazia
inéditas, autossustentáveis, como respostas maiores sobre coisas referenciadas de fato, que sai daquela instrumentalidade cobaística, jocosa, que viram repetição, ou coisa de maioria, ou protocolo tal, ou veja como revirar tudo isso, o que é de fato uma linearidade, não necessariamente uma reforma descabida, uma revolução desacreditada, e não deixa de ser uma revolução, colocando sobre as questões todas. Então foi tudo muito complexo. E outra ambição, ou mesmo mostrando meu grau de inteligência, minha verdade de gostar de fazer essas coisas, de que queria ter lido tudo muito mais, ainda que a leitura vem com inéditas, vem com instinto, vem com condições lógicas, e num dado momento vira uma receitualidade, se você... isso vira para você poder escolher. Eu não quero mais fazer isso, mas eu quero ler isso, ainda que a coisa trunca, até que ponto vira algumas especificidades de interesse, não necessariamente, mas a coisa traz uma integralizante. Então eu otimizei tudo isso, e lógico, para trabalhar com tamanhas grandezas, num dado momento você não pode, você vai reagir, não pode estar sobre essas águas assim assado, para atrair tudo quanto é bicho, não necessariamente, mas você tem que entender isso, você está mexendo com algo novo, com vidas inéditas, já percebe que é um diferencial. Então tem todo um pacote de situações, criou situações, entre aspas, limitantes, para eu entender dimensivas aterrizadas, ataliaridades, até que ponto mesmo entender a materialidade da coisa, até onde eu vou para a abstratualidade entre o que se tornou um campo aterrizado, verticalizado, a pé, que momento não seria, não vale a pena, você tem que otimizar dinheiro, fazer um piso e tal, todo mundo andaria a pé, andaria ao carro ficar encostado, mas um carro não pode pegar o setor público, pode morrer se está no seu carro, pode contaminar lá, pode um cara bom acontecer isso aqui, tipo assim, o que é? Vai com aquele, pode estar não sei o que, ou vai com alguém que você não conhece, mas que também, tipo, questões acidentais que trouxeram umas dinâmicas correntes, todo mundo se beneficia de muitas dinâmicas caras, que virou protecionismo multigrandeza aterrizado, mas de fato entre compensações que se fizeram inteligentes, a vocacionalidade sistêmica, ou mesmo cientificação sistêmica, que é fazer um combo que ainda convidava colocar as máximas e mínimas. Isso é o máximo de uma heterotrofia ou heterossexualidade, ou entre religião e não religião, e fica piso e teto e avaliando o tempo todo até onde o que agregava ser salário. Aí que o sujeito é mais um carro diferente, mas não deixa de ser, fica mais quente, mais calor, não. E entre o humanizado que convida e desconvida, condições sentidas e não necessariamente, mas o que vira? Caber num corpo, até que ponto mesmo deslocar e sentir gasto calórico, otimizar e perceber as coisas, calculando o tempo todo as incongruências do outro, fechando entendimentos sobre esse, pode fingir que faz isso, mas ele não me engana, eu trabalho nisso, eu entendi que o corpo funciona assim, ainda que metabolismo seja metabolismo. Sobre tal fator você tem que pagar alguma moeda, você tem que fazer isso, ou você está roubando, ou não fecha dentro de um salário, ainda que isso e aquilo, questões minuciosas que vêm a desbravar todo o contexto de cruz e a ressurreição inclusive, e mesmo toda a questão existencial naturalizada ou deixada, ainda que você tem que entender até que momento isso vira uma inédita e não inédita. Mas num dado momento horizontal vertical, num dado momento sim, não, num dado momento quente frio, sólido líquido gasoso, e aí? Que vira humanização e todas as questões. Então assim, foi o meu cérebro realmente algo mesmo, nem sei te dizer mais, né? Num dado momento você tem que deixar essa largura, não essa imbecilidade, ou dizer que você está inconsciente ou débil, ou que não seja uma exata calcular, mas dizer que mesmo se tornam singularidades extraordinárias, a quem vira emergencialidade apontar descabido, assimétrico, blá 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 blá, mas assim, mesmo eu tive situações de buscas dos roteiros que eu não conseguia parar, eu atingia o cérebro fritando, tipo baixar um monte de coisa do menor ao maior, entender o peso do menor tempo, do menor gravação, do menor leitura, e aquilo que eu ficaria 6 horas, mesmo que com fome, cheirando a borracha no final, e que se eu piscasse eu ia voltar mais 1 hora. Então eu tive que baixar algumas catalogações, depois de entendendo temáticas, entendendo muitas coisas perante o senso crítico, que pela seleção de roteiros em alta velocidade, como se estivesse fundindo assim, fedendo, um catabolismo destruidor, e tendo que armazenar aquilo tudo, e depois vem selecionando e arcabouçando, coisa assim, aquela bolsa que eu carreguei, como que em 4 horas, uma madrugada, eu fazia uma leitura de raio-x ou muitas coisas, ter uma, tipo assim, olha aqui, tá, mas você só tá passando um raio-x, agora abre e lê aí. Nossa, então eu tive, entendeu? A coisa veio me dando convites
a visão de que seria num dado momento, ó, isso daqui não tem como parar facilmente não, tem que ir até um platô total. Foi muito assim, então lidar com essas velocidades, esse isolamento para a minha própria fé, para me referenciar eu já tive que entender uma vida começar sozinha, recomeçar sozinha, morrer sozinha, ou mesmo estando sobre acompanhada. Entendendo, as coisas se tornaram uma mistura literalmente assimétrica ou inteligente, que me agregava as minhas aptidões. Eu não tenho esse negócio de proibido, de liberado, tal, mas as inteligências, que nossa, isso aqui é um prático, isso aqui é um teórico, isso aqui tem uma simbologia tal, que fazia ser o doce, o salgado, o quente, o amargo, não sei o que, e a cruz como um todo. Aí se você não visse isso seria dor? Isso seria o castigo? Isso é mentira? Isso é verdade? Então foi um roteiro celestial, literalmente aterrissado, para dizer, cadê o demônio? E cadê o Deus não está? E onde que está? Olha no espelho, não olha no espelho. Então assim, dizer que eu não tenho orgulho disso, sim, lógico. É a minha independência, já era a minha independência, já existia uma direção provavelmente. E até que ponto, né, direções se tornam decididas no meio do caminho, que é o inédito do Deus sobre Deus, e também trazer um arcabouço, e mesmo situações sempre inéditas, mas, né, e coisas que mesmo delimitam falar, isso aqui não é questão só de você também dizer não. Ah, mas que bom que morreu meu filho, é legal, morreu meu filho crucificado, porque o seu ia ficar. Mas e o que vocês fizeram? Mas só que infelizmente a mãe desejou um filho, e assim se faça, sinta essa radicalidade. Como assim? Mas existe a sua radicalidade, o seu convite, a sua revelação. Aqui barriga ainda é assim. Não existe corredentorismo, só um depósito de porra rala para um monte de viado segundo, até que prova o contrário. O que fizeram categorizar política, religião sem política, Estado sem Estado. Então assim, e num momento as coisas enormemente largas, com panoramas sistêmicos, como se fosse você desbravar cadeias orgânicas montando e desfazendo, e assimetrias aparentemente departamentais oportunizadas. Seria essa reagência, pedaço de reagência, mas onde está a altura, onde está o senso total da coisa, e vendo as coisas assim, a fé não é roubada. Ou o que a quem aponta a fé e desfé? Em que momento o ato santificado e a verdade, os limites, o prazer, a perpetuação, o sagrado, o divino, é algo assim. Foi, entendeu? É impossível me datar, ainda que eu sei que eu esteja aqui, até que ponto eu sou a mesma no mesmo dia, ainda que eu seja, perceba tudo, mas aquela que mesmo mataram, o pai matou, a mãe matou, muita gente matou. Dizer em que momento, dizer que a quem dizer que for morrer vou estar sentindo, não vou ter compensações tais, ou preciso sentir algumas coisas, quando um infinitivo auscultativo se fez protecionista revelado a ponto de dizer, você tem o priorado. Ou tipo, assim se faz, você pergunta pra eles, cadê o priorado de vocês? Se vocês brincaram, essa festa era toda pra mim. Entendeu? Então assim, você acordar e ter as suas inéditas, ter um sono mais difícil, ou um sonho que acha que não vem, depois ele volta igual, volta e dorme igual. O somatório das coisas, muito trabalho, eu tive que aprender a me sustentar a esses montantes de variáveis, e na maioria das vezes alternativismo ou teorema de saturar o mercado, a quem justifica o teorema, né? Se foi igual, tem graça, se for arroz com feijão, umas coisas descabidas, né, que não fazia sentido, até que ponto viram estreitamento, um reducionismo paradoxal destrutor, quando você olhar o que vira, precisa se empacotar condições, ainda que não seja alienados, mas o senso crítico vai e vem, mas no meio do caminho, esse é estuprador, esse também é, então não é raça. Ah, mas é raça, esse também é preto, mas o preto porque o outro é branco, o branco porque o outro é preto, o cristão porque é muçulmano, entra uma macumba, blá, blá, questões, né, que vinham trazendo para que eu impostasse assimetrias, para que eu deixasse falar como chave de cadeia, como a puta do morro, como isso, aquilo, mandando recado que eu tenho certeza que chegou para todo mundo, e eu cutuquei todo mundo no tempo certo. Eu estava lidando sempre com casos daqueles que não querem ouvir, ou que você menos pensa e nem acredita, mandando recado o tempo todo, que eu percebi que as inéditas que eu estava trabalhando em estados emergenciais de fato, e usando a minha transparência, o que era sentir o descabimento, por que eu tenho que sentir o erro dos outros nas costas, antecipar alguma coisa que vem do outro, e ainda sentir culpa por alguma coisa que eles se fazem omisso, e até ultrapassar tudo isso e mesmo ter
condições de zonas de reserva, de estourar o cérebro todo, e no outro dia eu rebuscar, e o alimento aparentemente pobre e comum se mostra cada vez mais rico, por vezes a medicação, a alquimização. Utiliza esse critério aparentemente popular, descabido. O que fizeram falsear? O que fizeram sobre verdadear, inter e verdadear? Então a questão minuciosa entre a cruz, a anticruz, é quem justifica morte e vida, luta pela vida, expectativa aguda, crônica, saturada, não saturada, sacrifício pela inanição, pela saturação, isso em mandamento, capital, blá 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 blá. Então dizer que entre paradigma e paradoxo é quem justifica não acreditar, dizer que não é e matar para usurpar. Acataram isso aí, fizeram isso aí como é bom, camuflado de crença. Então falar crucificação com paradoxo de ressurreição, com paradigma, com pró-efeitualidade, não. O que é o poder do Espírito Santo? É aquilo lá que você falou. É organizar a casa inteira e mesmo agudos não necessariamente observáveis. Que te venha com um filho aqui, para eles no seu tempo virou um tempo enorme, ainda que possa usar tempos específicos, ou deixa claro tudo isso, mas até que ponto cega o outro, desheterotrofiza, ou mais faz enxergar e não quer enxergar porque não quer, porque não tem mais direito disso, né? E ainda que como que eu mostro o que é a inédita de menos acidentar, ou a lógica que o corpo propõe, a quem justifica usar infinitivos ataliares, dimensivos, a quem justifica a decadência no outro, mas algumas coisas basais implicam, redatam, fizeram nota, fizeram dinheiro, fizeram linearidades e estações, então mandou destituir algumas coisas para que aparentemente não sejam de fato enganados, mal confundidos, que com alguns ladrões, porra, eu fiz tudo isso e esse ao mesmo tempo fazendo aquilo, e ainda fiz que são religiosos e isso e aquilo, não. O senso total vai acontecer ou não vai acontecer, ou você fale que quem está te conduzindo é uma condição apocalipsível inteligente, a quem apontar apocalipsível, mas de fato utilizar o recurso da Maria, pré-apocalipsível, intra-apocalipsível, apocalipsível, pró a quem deve. E quem não deve não teme, o sacrifício se faz convidar a intelectualidade ou verdades literalmente materializadoras, a quem atribui dificuldade, e apocalipsível considerado deficiente, em que momento enlouquecedor a quem se fez parabolar, desparabolar, ainda que naquele tempo foi isso, ou o que é aquilo, não necessariamente o que vira correntismo. Então, questões minuciosas que, num dado momento, o que é você edificar? O Deus que edificava Deus a trocar os polos e não necessariamente, fazer aqui em consecutividade, quando entra a trama laica ou não necessariamente, quando isso implica o que é aparentemente uma pessoa comum, dizer que a linearidade vem, trunca, reversifica, e que num dado momento esse 1 de 2 entre as suas unilateralidades sobrenaturais ou mesmo bem aterrizadas sobre uma dinâmica considerada que se faça um integral bi, não pejorativizado, literalmente heterossexual como monoteísta, sobre monoteísta, até se eu coloco, eu já encaixei o sobre como uma referencialidade de infinitivo, que sobe, desce, ou que tem assim, questões de, literalmente castificatórias, graunicizantes, né? Nossa, que livro muito pesado. Já eu quero receber e quitar e eu vou tirar esses pratos comigo. Não funciona. Não sei se eu vou fazer algum bolinho de carne que num dado momento, com essa rotina menor, eu consigo comer, só que depois parece que chama vitamina C, chama mais líquido e tal, tá calor. Mas não quero aquela carne do branquinha assim e tal. Tentei num dado momento, fui aquela máxima de repente, depois aquilo estabilizou, mas dá pra dizer que o bolinho, a carne é mais cara, não tá pra estragar. E o que é que chama um arroz integral, depois chama algum líquido, o que é avaliar tudo isso de novo, que seria melhor, né? Entra clara de ovo, frango, um pouquinho e tal, disse aquilo, fazendo tudo ao mesmo tempo, voltando na coisa, em que momento eu não estava preocupado em amarrar isso, mas dizer como que o cérebro demonstra velocidade de ir e vir, a quem justifique, traduzir e interpretar maciças, linearidades, parabolalidades, crítico, não crítico, babá, né? O que viraram assim, impulsionar, sem ter culpa poder interagir, né? O que virou joguete de abstratualidade, aqui em materialidade descabida, ou que mesmo entre teoria, aqui em prática, blá blá blá, prática, tal. Então dizer que num dado momento eu vou rebuscar, recolocar um contexto, ou tentar ficar de barriga cheia, eu não estou saturado de comida, mas que atingisse isso aqui, mas que precisasse ser feito, que abriu esse monte de coisa, tá tudo aí para trás, para dizer que momento de estar cagando no tempo, largando para lá, mas eu tenho o sinal de todas as coisas, mas num dado momento que seria você rever numa mesma vida, não precisar rever, não está perdido, aquilo que se tornou bonito, a minha bagagem deixada para trás sobre as minhas condições receituais são assustadoras, né? Eu repito, eu não repito vírgula, mas dizer que aquele momento
josso receitual, né? Jossificado, fatificado, que vira presente, volta no passado, é quem justifica ir e vir de moda, de desextinção, não necessariamente modística, o que é apontar e desapontar moda, quando num dado momento que é durável, é semidurável, o que não vira o produto final, né? Mal vestido, mais pelado, menos pelado, não sobre esse efeito, e também o que vira comparativa sobre as formas deixadas, saber perceber formas, probabilidades, né? O que é o genial de fato, por que não se tem mais gênio, né? E não necessariamente a quem atribua o joguete saturado, de quem se fez degenializar, fazer demente, fingir, espacializar, apontar o outro como enlouquecedor, que virou o clichê, utilizar em golpes de racistas com golpes de antirracismo e com clareza de mostrar para o outro que rouba e de fingirem doentes, né? Então, quer dizer, as situações foram muito velozes ou sentidas, né? Chega um automatismo que algum fala, o que é morrer, não sentiu? Momentos de fato falando, eu estou morrendo, deixa isso aqui não faz sentido. Ou quando você pega o lado pessoal, inclusive isso me fez uma dor, ou vem fechar um portal, ou de fato, se não é também o priorado, ou a Santíssima Trindade, ou que vira entre comprimentos de onda, ou assim faça, utiliza o recurso que temporaliza, ele tem figura de linguagem, ou ele tem correntismo, ou ele tem isso, aquilo, ou num dado momento é o correntismo ortodoxo ou laico, ou a figura é passada e não necessariamente, eu não estaria entre você. Num dado momento, que logo em seguida fala, vai lá e liga até o lugar, vou te falar onde está essa figura. Então faz esse rebuscamento total, aí depois de acontecer um monte de coisa, vai lá. Deus colocando o tempo histórico, a verbo de erundicidade, quem luta ou como implica e deixar os pilares tais, então quer dizer, muita coisa. E lógico que o meu fator de mãe, de mulher, disso, aquilo, até que ponto falar com amargo, mas sentir com a compaixão. E tá efetuando a ação de graça compensatória, atalho para ele pisando por cima de mim. Muitas vezes eu acho que sim, mas não. Não tem essa permissão. Eu tenho que ir e vir em algumas inediticidades, sentir a coisa, me vir em situações que, tipo assim, não, fulano tá me matando, eu tô morrendo, eu tô sentindo, não tem como voltar. A mão de Deus, ou mesmo dizendo que a mão de Deus está o tempo todo, mas você sentir essas máximas que implica que algumas grandezas viraram desgrandezas a mão de sobregrandezas, de mais proteção, mas dizer que você errou, mas te levou a limites inéditos, né? Que num dado momento eles só atuam porque essa sobretemperaturalidade te garante, no mínimo, direito à insubstituidade, por vezes inatingível, quando se tornar necessidade de autorreparação protecionista, quando auto-observável, não interobservável. Ainda que nunca tivera sido prejuízo, sempre o talento de público, as coisas todas, mas alguns momentos compensatórios, de mesmo que você tenha em casa, se deitar ou estar em planos, seu pai está assim agora, você está assim agora, ou você precisa estar o oposto, ou horário de anti-horário. Questões que a quem atribua essas rasas profundidades, mas de fato são planos que determinam a ordem, a regra, o não caos ou o caos inteligente, a quem justifica as dificuldades da coisa que te convida a dizer não tá bom. Como assim, né? Então eu não tinha esse negócio que não tá bom, ainda que eu questionasse num dado momento o que era não questionar, ou mesmo achava que a grandeza era tão grande que mais questionar ou atribuir até onde ir, se uma hora precisasse que é certo ou que é errado. Não tinha esse questionamento, não tinha essa quicagem instintiva, tinha, mas a meu ver não como a filha que estudava, a família que levava esse platô, com genialidade, ou é um tradicionalismo, ou é rica, ou é classe dominante, também não era pobre, miserável, não tinha a individualidade deles, a especificidade deles, olhar essas coisas, buscar a necessidade dessas articulações. Então, isso não aconteceu. Quando falava de alguns, a questão da disciplina, a tradicionalidade, algumas coisas que implicavam entender as relações sociais literalmente aterrizadas, entre papo comum, mas não essas coisas que chegaram um tanto de momento ou truncou dentro de uma casa, seu tio estudou, no caderno dele tinha isso lá na estante, mas não. Ou não tinha, fazia nem sentido com a minha idade da época. Se alguém estava conversando alguma coisa entre o senso crítico e a ironia dos tios, inclusive, às vezes,
não entrava osmoticamente, não, num dado momento, que era Einstein, Da Vinci, ou falou isso na escola, num dado momento era assim, você precisa da ideia central. Não estão aqui, ou mesmo que tivesse, mas ou vivo ou morto, ou pastor, não sei o que, para eu assimilar o sentido de uma coisa, que se faça o suficiente ou atribuir, empacotar aquilo numa dissertativa, por exemplo, lógica, aquele homem, ou de fato, vai usar esse tipo de pergunta, e aquele, que é algumas provas, né? Quem foi o fulano? Esse fulano foi falado, eu falo o nome de um, não é? Então quer dizer, entre o que vira, entre a dedanha, blá blá blá, ou você entender grandezas, especificidades, relatividades maiores. Então quer dizer, entre aspas, um dado momento cega, deficiente, burra, doente entre estados psiquéticos, a quem justifica é muito rentável vender e comercializar loucura, atribuir a esquizofrenia, atribuir a bipolaridade, blá 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 blá. Quem atribua paranormalidade trazem outras questões. A quem entenda a psiquiatria e justifique as questões de médico, que momento precisa se declarar ateu para ser cientificível? Não necessariamente, na maioria das vezes alguns ridicularizados, eles estiveram decorando Bíblia e obedecendo rotinas familiares como de fato devotos, querendo entender, atingir as máximas da coisa, quando não é o primeiro, ou intersegundo, aqui em terceiro. Então quer dizer, tudo isso sempre, né? O que é sobrar uma veia ainda, sobrar o cérebro? Sobre em que momento meu cérebro é considerado a apagar, a não estar, desconfigurar, para que outro mesmo não roube e não tenha a autorização de vilipendiar. Então, assim, muitos méritos sobre muita coisa, sobre, né, quem ainda tem que seguir uma cruz, que é alguém que não pode se tornar, não se fez tornar maior, e dizer, mas que num dado momento algumas coisas são basais, você não faria isso com seu filho, o que fez com ela? Ou, né, o que vira a cruz daquele ao mesmo tempo para impedir, ou sobre aquilo que fazia crítico e cênico, quando alguns se tornam reducionistas ou críticos demais, algumas coisas não se, né, são convidados a deparar com aquilo que eles nem esperavam através de mim. A gente vê o que são apontarem, desapontarem pessoas que não consideram ou não aparecem de fato com um brilho tal que leve medo, ou, né, o que eles aparentemente dizem que os bandos não levam medo ou não são ninguém, né? Que num dado momento faz o teste do mal vestido, ou ele vai aparecer com automóvel, com terno, blá blá blá, e daí, né? Coisas tiveram, aprenda a riscar um fósforo numa galáxia, mas lá na 2,5,0 começa a acontecer isso, você não pode. Essa assim, se for entre um ET, tem um comprimento de onda assim assado, manda avisar que se fizer isso acontecer aquilo, ou avise também entre essa conexão. Esse pode 3 por causa da distância, e você pode 1 caso você decida desistir, ou com essa margem de erro, se quiser fazer isso também, você pode não, prefiro optar por isso aqui. Questões muito colocadas para dizer o que era um humano livre, o humano é o direito de se uniformizar, ou questionar todas as coisas, como mesmo o inédito e o sagrado, e o sobre Deus, sobre deusa, questões de deuses de fato não pejorativizadas, sem o S do Espírito Santo, e mesmo entre inédito, assim, não fizeram o que de fato você faria, o que de fato compra e vende, sem essa ofensiva tal, e que mesmo recursa e expectativa, sentir que expectativou, que se tá morrendo para ficar num buraco vazio para descansar, tem méritos, que momento você não sente, ou se não sente, reage a um caminho, fica, acha ruim, é inédito, ou não é, ou garante a volta, ou fica convidativo a isso, num dado momento se rebuscar como uma condição particular, dualística, não necessariamente, bifurcada, entrelaçada, blá 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 blá, nota ocorra da assimétrica, que se deslize, que se faça outro infinitivo que ainda garante uma geralidade, viva leve, aparentemente olhando é um caos, não é, você não tá naquela proporcionalidade, enxerga até aqui o que vira algumas questões,